Imagine pagar um plano de saúde há anos e, de repente, sem mais nem menos, receber um aviso de cancelamento, aviso da operadora, sem qualquer justificativa convincente. É o que tem acontecido com diversos idosos, inclusive com quem tem acima de 80 anos de idade, idosos que muitas vezes dependem da cobertura para cuidar de doenças, disfunções metabólicas e que não têm condições de arcar de modo particular, ou seja, acabam ficando sem assistência médica. E o que diz a lei? Os planos de saúde podem agir dessa forma? A gente tira esta e outras dúvidas conversando agora com o presidente da Comissão Especial de Direito Médico e da Saúde da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Bahia, René Viana, conosco aqui no Issa Bahia. Um prazer, muito obrigado, René, bom dia. Muito bom dia, Jefferson, muito bom dia, Ernesto, bom dia a todos aqui do estúdio, a todos os ouvintes da Tarde FM. Satisfação imensa estar aqui com vocês nessa manhã e poder contribuir na construção desse diálogo que instrui, sobretudo, a sociedade baiana. Teve um caso que veio a público recentemente, depois de mais de 3 décadas pagando um plano de saúde. A dona Jacindira Trindade Freire, que tem 82 anos, recebeu um aviso de que o contrato dela com a operadora seria cancelado no dia 10 deste mês, ou seja, prestes a ser cancelado. Ela que tem diabetes, enfim, tem acompanhamento com psiquiatra, pagava uma mensalidade de mais de R$3.000 como beneficiária e aí foi surpreendida por esse comunicado. Eu te pergunto, qual é a legalidade do cancelamento unilateral de planos de saúde, especialmente quando envolve idosos, conforme esse caso aí relatado pela dona Jacindira? Jefferson, infelizmente, é assustador o volume de cancelamentos unilaterais, sobretudo os que violam frontalmente a lei, para expulsar, a expressão adequada é essa, expulsar aqueles beneficiários dos planos de saúde que, aos olhos das operadoras, já não são tão atrativos do ponto de vista financeiro, do ponto de vista econômico. Que demandam, muitos serviços de saúde. Exato. Para as operadoras acaba sendo um custo, mas não justifica. Infelizmente, eles enxergam o exercício dessa atividade somente como uma atividade de cunho financeiro. Não enxergam o fundo que existe, que é de assistência, que foi conferida pela Constituição Federal, de modo complementar a integrar o serviço de assistência à saúde do país. As operadoras de saúde, elas têm direcionado somente essa visão estritamente comercial. Então, chega num ponto em que eles começam a fazer uma análise daquele beneficiário que é útil ao plano de saúde, porque ele promove uma injeção de capital sem demandar tanto da realização de serviços. E, consequentemente, então, ele passa a ser um beneficiário mais produtivo, mais útil para a manutenção da carteira. De outra banda, nós temos aqueles beneficiários que são os idosos, por exemplo, que adentram uma faixa etária que já começa a demandar naturalmente, em circunstâncias da vida, uma atenção, um cuidado muito maior à assistência de sua saúde, e isso se reverte para as operadoras de saúde como uma elevação de custos. Nós temos também casos semelhantes, como portadores de doenças raras, ou alguém que está enfrentando uma circunstância de um adoecimento crônico que demanda algum tipo de tratamento contínuo. Isso é visto, infelizmente, pelas operadoras como beneficiários que não são tão úteis às carteiras e eles acabam se valendo de instrumentos para tentar expulsá-los do plano de saúde. Mas o que diz a legislação brasileira sobre direitos e garantias para os consumidores em casos assim? Nós precisamos segmentar em 2 frentes. Primeiro, os planos de saúde individuais e familiares, tá? Que são aqueles que são diretamente regulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e que têm uma aplicação mais incisiva da Lei 9656 de 98, que é a Lei dos Planos de Saúde. As causas específicas, as autorizações legais específicas para rescisão do contrato, a inadimplência superior a 60 dias, desde que haja naturalmente uma comunicação, a cientificação prévia do beneficiário, para que ele possa, inclusive, regularizar essa situação.
se tratando de um eventual esquecimento ou também uma circunstância de fraude. Naturalmente que nessa circunstância de fraude precisará haver ser proporcionado ao beneficiário do plano de saúde o conhecimento da denúncia prévia para que ele possa se defender adequadamente. Mas se comprovado, ele pode ser de fato excluído do plano. Esses 2 pontos também podem ser estendidos aos planos coletivos por adesão, que são do segundo momento. Esse modelo de plano coletivo por adesão, infelizmente, não possui uma regulamentação do ponto de vista legal tão firme quanto os planos de saúde individuais e familiares. O que faz com que as operadoras tomem decisões como essa, então. Exatamente, aproveitando essas brechas para colocar em prática ações do ponto de vista comercial que sejam mais vantajosos do ponto de vista financeiro. Mas ainda que se trate de planos coletivos por adesão, eles precisam observar as regras claras para a exclusão de beneficiários. Se por um lado existe uma maior flexibilidade para romper o contrato, melhor dizendo, dos planos coletivos por adesão, existe uma delimitação. De outro lado, primeira delas, não pode existir uma seleção do beneficiário. Eu quero você não. Plano coletivo por adesão é aquele firmado com a intervenção de uma entidade de classe, de uma empresa, por exemplo, certo? Em que o contratante diretamente é aquela entidade e o beneficiário entra na condição de associado. Por exemplo, eu sou dirigente da Caixa de Assistência dos Advogados da Bahia. E nós lá oferecemos a advocacia, planos de saúde, em que o advogado adere a um contrato que é firmado entre a Caixa de Assistência dos Advogados da Bahia e as determinadas operadoras de saúde que fazem parte do nosso pool. É um tipo de plano coletivo por adesão. Por adesão, exatamente. Mas para que haja a rescisão desse contrato, a operadora não pode falar assim, você eu quero, você eu não quero, eu quero que Ernesto saia do plano, você Jefferson pode ficar. Isso não pode acontecer. Ela precisa, se ela não desejar manter, e a legislação faculta isso, não desejar manter aquele contrato, ela pode rescindir o contrato como um todo, de todos os integrantes daquele contrato. Ou seja, a rescisão seria, nesse caso, com a Caixa de Assistência dos Advogados da Bahia. Naturalmente que ela precisaria justificar, em alguns critérios, a justificativa dessa rescisão. O caso dessa Jacindira Trindade Freira, ela era, ou ainda é, beneficiária de um plano coletivo por adesão. Isso. Foi excluída de forma unilateral. Tem como reverter esse quadro? Sim, sobretudo porque a condição dela me parece que é uma situação de idosa. 82 anos. 82 anos. O Estatuto do Idoso, ele oferece uma proteção muito mais próxima, tá? Justamente para tentar suprir aquela lacuna que existe em função de uma ausência de normas específicas para os planos coletivos por adesão. Consequentemente, a gente consegue trazer outras normas que podem oferecer ao beneficiário de plano de saúde uma maior proteção. São elas o Estatuto do Idoso, o Código de Defesa do Consumidor. Porque o beneficiário, quando ele está nessa condição, sobretudo de uma rescisão unilateral que afronta a legislação, ele está numa posição de extrema vulnerabilidade. O idoso é uma figura vulnerável socialmente e, portanto, a legislação ela precisa vir para oferecer uma proteção. Então, as regras que eventualmente coloquem o consumidor em uma situação de desvantagem, elas podem ser consideradas nulas de pleno direito, com base no Código de Defesa do Consumidor e, sobretudo, desenvolvendo uma argumentação de que a exclusão daquele beneficiário não se dê em função da sua condição de pessoa idosa, o que implicaria em um preconceito, em um pré-julgamento em função da sua condição, uma discriminação que é vedada pelo Estatuto do Idoso. Doutor Renê, algum tempo atrás nós entrevistamos um colega seu aqui sobre o assunto correlato e ele falava da manobra das operadoras de saúde para acabar com os planos coletivos e só para os planos individuais, né? Nesse caso, um idoso que tem um plano individual com a seguradora de saúde, ele fica ainda mais exposto a esse tipo de ação das operadoras? Ernesto, isso é um ponto crucial. Eu acho que poucas pessoas têm a coragem de tocar nessa ferida. Quando a gente analisa o mercado, é fácil você identificar que essa situação que vivemos hoje, de uma prevalência dos planos coletivos por adesão, é uma manobra implementada pelas operadoras de saúde para fugir de uma fiscalização mais firme, de um regramento mais firme por parte da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, eles
tentam adentrar a um limbo normativo, tá? Eu vou traduzir a linguagem. Tentam fugir para uma fatia de mercado que não é tão fiscalizada, que não tem tantas regras que imponham o cumprimento específico, para tentar desenvolver o seu negócio. O que eles fizeram com isso? Eles deixaram de comercializar, foram segurando a comercialização de planos individuais e familiares e somente colocando à disposição os planos coletivos por adesão. Isso colocou a todos nós, enquanto beneficiários, numa posição mais desfavorável. Quando nós analisamos a proteção normativa entre os planos de saúde individuais e familiares e os planos coletivos por adesão, nós temos uma proteção maior do ponto de vista normativo para os planos individuais e familiares. Por isso que, quando nós direcionamos um olhar a partir da legislação, o plano individual e familiar ele acaba sendo mais benéfico do que o plano coletivo por adesão. Agora, um instrumento que a gente deveria ter para proteger a sociedade, nesse caso, as empresas também fazem parte da sociedade, melhor dizendo, para proteger os beneficiários, proteger os consumidores, as pessoas, seriam as agências reguladoras. Mas me parece que nesse caso específico, na melhor das hipóteses, a Agência Nacional de Saúde Suplementar lava as mãos. Poderia ser um pouco mais participativa. Parece que é um pouquinho pior ainda, né? Poderia ser um pouco mais participativa. Mas eu acredito que o principal ponto de regulação dos conflitos sociais e a relação entre beneficiários de plano de saúde e operadoras é naturalmente um conflito social. Ele deve se dar por lei. A lei de natureza federal deve estabelecer como vai se dar o regramento específico. Existe em tramitação, não recordo agora de cabeça o número, num projeto de lei que tenta justamente preencher essas lacunas normativas. Porque quando nós falamos de regulamentação por parte da Agência Nacional de Saúde Suplementar, embora ela tenha esse poder de exercer uma fiscalização maior, infelizmente ela não tem exercido com tanto foco no beneficiário quanto seria o ideal. Tá? É um foco que ainda é um pouco protecionista às operadoras em detrimento dos beneficiários como um todo. Mas as regulações por parte de uma agência, como é a ANS, elas estão hierarquicamente inferior, enquanto norma jurídica, a uma lei federal. Sim. Portanto, se nós temos uma regra estabelecida de ordem federal, enquanto lei federal, ela impõe um cumprimento de uma forma muito mais firme e, consequentemente, traz uma segurança jurídica para a sociedade como um todo. Isso que seria importante. Mas se a gente vai colocar todas as nossas fichas, apostar tudo na segurança jurídica, no respeito às leis, como é que o judiciário tem tratado essas questões, doutor René? Porque me parece que na bola dividida a corda só está arrebentando do lado mais fraco, né? Qual é a condição que uma pessoa como Dona Jacindira, que está, inclusive, personagem da matéria que saiu publicada no Jornal à Tarde de ontem, está ainda disponível no portal online, no portal à Tarde online, então se você quiser ter mais informações, ainda além dessa entrevista que vai ficar disponível aqui em nossos canais, busque também o Jornal à Tarde de ontem, o Jornal Impresso está também no à Tarde online. No caso de Dona Jacindira, por exemplo, é desproporcional, né? Qual é a condição que uma pessoa nessa idade, com limitação financeira e com necessidade de assistência, frente a uma grande empresa de operadores de saúde? A justiça, o que é que o judiciário brasileiro, como é que tem tratado essas questões? As operadoras, elas têm acreditado em algo que, salvo se minha memória não falha, um autor do direito empresarial chamado Fábio Ulloa Coelho trata como direito custo. Eles avaliam o custo-benefício entre a escolha de ações específicas e o resultado financeiro daquilo que vai implicar. Ou seja, se a empresa tem bala na agulha para pagar uma boa banca, que se danem os seus clientes. Mais ou menos isso aí. Ele coloca em xeque qual é o custo que eu vou ter com a implementação dessa conduta. Ou melhor, qual é a economia que eu vou ter com a implementação dessa conduta. Isso vai economizar quanto na minha operação por mês? Aquela lógica de risco e resultado. Exatamente. E quanto desses beneficiários que eu estou aqui, por exemplo, rescindindo o contrato, vão de fato chegar ao judiciário para provocar a reativação deles? Então, eles fazem uma avaliação de custo-benefício mesmo, da proporção.
Quando essas demandas... E sabem que a maioria acaba não recorrendo à justiça, né? Exatamente. Acabam não exercendo o seu direito. Por isso a importância de buscar um profissional de sua confiança para fazer valer o seu direito. E essas demandas, quando chegam ao judiciário, o judiciário tem realmente direcionado olhos bem atentos. E na imensa maioria dos casos, quando de fato comprovado o direito da ilegalidade da rescisão daquele contrato, o judiciário tem decidido pelo restabelecimento desses contratos, sobretudo prezando pelo reequilíbrio desse contrato, para que o beneficiário... Lógica, não dá para esperar uma atitude mais humana das empresas, só quando ficar mais caro mesmo, quando a justiça começar, e cabe nesses casos também a ação indenizatória, cabe dano moral, Cabe, dano sim. moral Toda caso. vez que a gente discute o rompimento de um contrato, é possível se verificar qual a extensão que aquele dano provocou de forma... um dano reflexo, digamos assim. A rescisão do contrato, sobretudo de uma pessoa que estava enfrentando um tratamento de saúde, se ela tem repentinamente a interrupção desse tratamento, não só a violação de um direito na rescisão do contrato, mas existe uma lesão aos direitos da personalidade daquela pessoa, que nós chamamos de dano moral, enquanto dano reflexo. Ou seja, se ela não tivesse o contrato rescindido, não teria interrupção do seu tratamento, consequentemente não teria experimentado aquele dano. Ressarcimento de despesas que eventualmente uma pessoa tenha porque o serviço não foi proporcionado pelo plano de saúde. Cabe também pedir ressarcimento de despesas? Se houver sido negado inicialmente pelo plano, e se o plano tiver a modalidade de reembolso admitida e o beneficiário buscar o ressarcimento e a operadora recusar, também pode ser um caso. Renê, para a gente encerrar, qual o papel da Comissão Especial de Direito Médico e da Saúde da OAB Seção Bahia, da qual você é presidente? Bom, nesses casos, né? Estou falando do papel da comissão nesses casos. A comissão ela tem essencialmente um papel de braço consultivo da diretoria seccional e também do conselho seccional. Então, nós somos essencialmente braços técnicos para munir o conselho seccional, munir a diretoria seccional do conhecimento técnico, que nós sabemos que o direito ele se divide em múltiplos ramos. Essencialmente, enquanto comissão, nós promovemos debates junto à sociedade, nós esclarecemos aos cidadãos e às cidadãs acerca dos seus direitos e como isso pode ser desenvolvido ao longo das suas relações como um todo, relações humanas, em diversos aspectos. A OAB funciona muito nesse sentido também, de esclarecimento de apoio social. E, sobretudo, quando nós somos convidados a participar de diálogos, também provocamos diálogos nesse sentido, mas quando somos convidados a participar e colaborar com o desenvolvimento de diálogos para a preservação dos direitos da sociedade, desenvolvido por outras categorias, sempre estamos presentes, levando uma palavra de defesa dos direitos da sociedade, uma defesa coletiva desses direitos. Maravilha. Renê Viana, que é presidente da Comissão Especial de Direito Médico e da Saúde da OAB, Seção Bahia. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Bom dia e até uma próxima. Obrigado pelo convite. Espero ter atendido a expectativa de todos. Deixo sempre à disposição para contribuir muito mais, porque se tem algo que me traz satisfação é contribuir com o meu Estado, com o meu povo, sobretudo na defesa dos direitos. Maravilha. Obrigado mais uma vez, Renê. Agora, 8h50 na Tarde FM.